online aqui? Não sei. Eu perdi minha conta, assim, era na reunião 1, na reunião 3, na reunião 2, não sei. Eu vou compartilhar esse link aqui. Copy link, invite, copy link. Estava olhando aqui agora, o colega de vocês postou ali vários livros aí, inclusive o do Norton. Aí eu estava olhando aqui. Olhando aqui, cadê? Sumiu. Não. Não é esse aqui. Esse é do Chile. Ah, tá aqui. Escondido no meu WhatsApp. Aqui tá o do Norton, ó, mesma curva, só que aqui ele traz a fórmula, ó, né? A fórmula com os fatores A e B tabelados, né? Então aqui talvez fique um pouco mais fácil para você calcular com precisão, né? Não precisa ficar olhando no gráfico. Então isso eu vi que a outra vez que eu olhei o Norton, eu vi que tinha esse diferencial aí. Então fica às vezes bem melhor, é para você parametrizar, enfim, calcular. O que nós estávamos falando? Me sumiu o fio da minha... Material dúctil, material frágil, coeficiente de segurança. Ah, do coeficiente de cagaço. Eu só ia falar que é justamente isso. Então, o coeficiente de cagaço, né, o coeficiente de segurança. Ah, eu vou considerar um fator alto. Vou considerar 3. Né? Então, você acha que está com fator de segurança 3. E fica tranquilo, né, em relação ao teu projeto. Mas, se você tiver essa condição, você não tem coeficiente de segurança, tem coeficiente de segurança 1, né? Não tem segurança nenhuma. Então, o que você achou que estava tranquilo, pode não estar tão tranquilo assim. Pode não estar tão tranquilo assim. Ah, isso aqui eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Threshold. Fechar. Então, agora vocês conseguem entregar aquela lista, né? Já tem a lista de hoje aí de vasos de pressão e de cilindros hidráulicos. Estou com muita janela aberta, deixa eu fechar um pouco aqui, porque senão vai travar todo o meu computador. Esse Excel também não preciso. Não salvar. Esse cara aqui deixa aberto, esse cara aqui deixa aberto por enquanto. Eu quero compartilhar com vocês esse cara aqui. Ó. Então esse aqui é um programa de elementos finitos, tá? Ó, programas de elementos finitos. E aqui eu modelei uma chapa furada. Tá? Então eu sei que embora isso aqui possa não parecer uma chapa furada, a gente modela ele assim. Aqui. Não. Não. Ô, professor, só para confirmar daí, o exercício da chave de roda para entregar até quando? Eu não botei uma data lá, eu acho que botei um mês para frente aí. Até por causa dessa questão da pandemia, semestre passado ali eu botei umas datas e algumas tarefas e o pessoal me chamou a atenção e tal ali da coordenação, porque, enfim, foi estipulado que não, o aluno entrega quando consegue. O que eu falei semestre passado foi eu estipulei uma data para fechar a nota do grau A, porque senão ficava com aquela nota pendente e tal. Mas não tem uma data específica, a partir de tal data você tem que entregar. Tem uma data
figurativa lá no Moodle, né? Tem lá uma data lá que vence vence a tarefa. Mas se você entregar depois, não tem pênalti nenhum, não. Eu acho que a gente vai estipular a mesma coisa lá na prova de grau A. Até tal dia, daqui a 10 encontros, né? A gente entrega as tarefas para vocês terem a nota de grau A fechada. Né? Senão, não fica só protelando, empurrando para frente e fica ruim para mim e para vocês também. Mas se você não conseguir entregar essa semana que vem, aí tá tranquilo também. Essa de cilindro hidráulico também eu postei ela hoje. Vocês conseguem fazer a parte de vasos de pressão hoje, tá? Depois da aula. Mas tem uma outra parte de flambagem que é só depois da aula que vem. Então, eu postei ela hoje. Eu vou mover ela de hoje para a semana que vem, certo? Então vai ser a mesma tarefa hoje, semana que vem vai ter a mesma tarefa. Só que ela tem esses dois cálculos que você tem que fazer aí. E aí, normalmente essas tarefas mais maiores eu faço valendo ponto, tá? Faço valendo 1 ponto. E as tarefas menores eu faço valendo todas elas valendo 1 ponto. Então eu vou ver se esse semestre como é que a gente vai trabalhar, não sei como é que estava esperando se ia ter alguma definição ou não, mas eu acho que a gente vai trabalhar mais ou menos da mesma maneira. E aí eu vou deixar isso mais especificado no Moodle, lá eu só joguei a tarefa, eu vou dizer, essas tarefas valem 1 ponto. Né? E aí você faz, ganha 1 ponto na nota, enfim, fica mais claro lá. Ô, professor. Diga. Antes do senhor explicar, coincidentemente eu acabei de baixar esse mesmo software aqui, mas não faz 15 minutos. Eu assisto vídeo dele por causa de teste de ferramenta e tal, e aí eu baixei a versão estudantil. Eu até vou botar o link aí no grupo. Isso, bota ali. Só que eu não sei usar. Eu ia testar ele, aprender aí, mas olha, baixei não faz 15 minutos. Esse é um software de elementos finitos, né? Eu tava falando antes aí. E aí ele é um pouco xarope de usar. Tem softwares mais fáceis para você utilizar. Né? Tem o ANSYS, que é bem mais fácil de trabalhar. Até o SolidWorks tem, né, dentro dele, tem um módulozinho lá de elementos finitos. Mas eu aprendi a mexer nele, me adaptei nele. Ele tem uma biblioteca não. Você consegue trabalhar com comportamentos de materiais distintos, tá? Então, aqui eu estou com material elástico, né? Linear elástico. Mas eu consigo botar materiais plásticos, tá? Com dano, né? Ou seja, para cálculo de fadiga e por aí vai, né? Condições térmicas, condições elétricas, ele é bem completinho. Mas ele é um pouquinho xarope para você aprender, assim, mexer, ele é um pouquinho xarope mesmo para pegar a manha. Mas depois ele vai embora. Né? Eu aqui apliquei as cargas, as condições de contorno, né? Nem me lembro direito o que eu fiz aqui. E eu fiz 4 análises. Tá? Uma com a malha mais grosseira, que é essa que eu estava mostrando para vocês, e fui refinando a malha. Tá? Por que disso, pessoal? Quando a gente calcula, né, eu mostrei ali, a gente calcula só 1/4 e aplica condições de espelhamento. Então, diz, essa superfície se comporta igual a essa igual a essa. Eu não sei se as minhas condições de espelhamento estão 100% certas, porque aqui ele faz um biquinho e ele não deveria de fazer esse biquinho aqui, ó. Até que tá legal aqui. Esse biquinho aqui ele não deveria de fazer, ele deveria de manter uma linha mais tênue. Tá? Então, isso aqui não sei se está 100% correto, tá? Mas o que a gente vê é o seguinte, tá? Eu vou botar aqui tensão comum, que é a que a gente está calculando. Eu só vou mudar o visual dela aqui. Fixo. Sim. Tá. E aqui, pessoal, está nas mesmas dimensões e mesmo carregamento desse exercício que a gente fez aqui, ó, desse exemplo que a gente fez da chapa furada. Aqui a gente encontrou uma tensão de 125 megapascal e a tensão de concentração de 312, certo?
E aqui no elementos finitos, tá? Resultou numa tensão de 208. Tá? Ó, se o cara não souber utilizar o software de maneira adequada e quiser comparar com a tensão Von-Mises, que a gente vai ver lá no capítulo 5, baixa mais ainda, ó, 199. Tá? 199. Mas a tensão real é essa daqui, ó, 208. Então, que nem eu disse, uma análise mal feita gera um resultado pior do que você olhar no olho lá, né? Tentar achar no olho lá o teu resultado. Então, a malha um pouquinho mais refinada, vamos ver quanto que deu de tensão. Vou botar 1. Está no sentido certo, isso aí. Olha, ó, 251. Ainda não chegou nos 312, né, que é nossa conta, mas já aumentou, certo? E eu não mexi em nada na geometria, não mexi em nada no carregamento, não mexi em nada no material. Só mexi na malha, no refinamento da malha, certo? E aqui a gente consegue observar o que acontece com a tensão. Meio perdido aqui na visualização, não lembro como é que era para esquadrejar ele. Não. Tinha um botãozinho que nem no Solid, não me lembro mais. Tá? Então, o vermelho representa a concentração de tensão. Então, ele concentra e cai relativamente rápido, certo? E no lado oposto, a gente tem uma compressão, uma tensão negativa. Tá? E tensão 1, que seria a tensão de compressão. Olha aqui, ó, menos 75 megapascal, nesse sentido. Tá? E aqui, deixa eu pegar uma malha mais refinada, a gente observa que existe uma atração nos dois sentidos aqui. Isso devido ao comportamento do material. Malha fina. Então, bem refinadinha minha malha. Vamos ver como é que ficou minha tensão. 303,51. Já cheguei quase, né? Quase no meu cálculo aí. E no outro sentido aqui, ó, a compressão de 105 megapascal. Você consegue ver legal aí? 105 megapascal de compressão. Sim. Tá? Ó, bem na bordinha do furo, ó, você tem uma tensão quase nula, tá? Quase nula. E um pouquinho para trás você tem uma tensão de tração no outro sentido. Esse aqui seria no sentido Y aqui, ó. 2,2 é o Y. Você tem uma tensão de tração nesse sentido aqui também. E aqui seria no sentido X. Então dá para ver que ela, ó, no primeiro elemento já troca de cor. Então isso aqui significa que você tem uma concentração de tensão muito elevada e que o tamanho do teu elemento pode não estar correspondendo aí à variação de tensão que você tem na tua malha. Aí aqui eu utilizei um outro método de cálculo, que é não considerando mais um comportamento linear. Tá? Não considerando mais um comportamento linear. E aí ele sofreu um salto para 334. Deixa eu botar lá no 1, dá um pouquinho mais. Não, isso aí. 334 de tensão máxima. Tá? Então, aqui eu tive que usar do cálculo não linear para conseguir encontrar uma tensão acima ainda do que eu calculei. Tá? Então, aqui mostra a importância, né, do cálculo na mão e a dificuldade aí do elementos finitos em copiar, em conseguir encontrar, conseguir reproduzir o que acontece na prática no material. Né? Depende muito da malha, por isso que a gente depende muito de quem está mexendo no programa de elementos finitos para você saber o resultado que está obtendo aí. Tá, então, basicamente isto. Mesma coisa lá que eu tenho que passar para vocês. De concentração de tensão, tem uns exemplozinhos. Tem a tensão de contato, mas isso eu acho que eu vou deixar lá
lá para a gente falar de engrenagens. Porque eu já observo que quando a gente fala de engrenagens, eu tenho que falar dessa tensão de contato de novo. Então, eu vou deixar para falar uma vez só lá na frente. E vocês já têm bastante coisa para se preocupar aí. Tá? A gente falou hoje um pouquinho mais de tensão, né, brevemente. A gente falou sobre equações simplificadas para tensão, né, para torção de seções fechadas, para torção de seções abertas, para vasos de pressão, certo? E aí, vasos de pressão a gente já jogou anéis rotativos, tem a equação também, mas eu quero foco mais aqui na ajuste de interferência, né? A gente vai ter um comportamento bem parecido, uma tensão tangencial, uma tensão radial, certo? E daqui a gente foi para concentradores de tensão. Então, tem bastante coisa aí para vocês brincarem. Isso aí, pessoal, da minha parte, era isso. Professor, Diga. coloca no grupo lá as fotos dos materiais que ele fez hoje. Isso. Coloco, sem falta. Obrigado. Eu vou até puxar meu celular aqui. Ô, professor. É mais prático para nós que produzir. Professor, sobre o exercício da chave de roda ali, a gente vai ter os dois valores de tensão calculados, né? Pelo diâmetro menor e daí só multiplica eles pelo KTS, certo? Não. A tensão de cisalhamento você multiplica pelo KTS. E a tensão normal você multiplica pelo KT que vocês têm que achar ainda, que a gente não achou. Ah, entendi. Entendi, beleza, obrigado. Tranquilo? Tem aqui o KTS de 1,4, ó. Esse aqui é só, se você olhar lá no gráfico também, eu não anotei o número do gráfico, mas esse é para um carregamento de torção. E logo acima daquele gráfico, deixa eu achar aqui rapidinho. Logo acima daquele gráfico tem para o carregamento, eu estou na página certa aqui. Tá? Aqui, ó. A gente rabiscou tudo para carregamento de torção. Tá? Logo abaixo, na verdade, ó. Logo abaixo tem para o carregamento do momento. Tá? Carregamento do momento que é que você vai utilizar para tensão normal. Deixa eu tirar as fotos aqui. Tá? Deixa eu ver mais o que mais que a gente pode ter na... Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ó. Lista. Tá, então aqui tem a tarefa de hoje aí, do cilindro hidráulico, né? Cilindro hidráulico, são componentes, pá. É dada a pressão, né? 35 megapascal. O Pascal está errado aqui. P maiúsculo. O Word vive me corrigindo. Exercendo uma força mínima de tanto na abertura do cilindro. Aqui, pessoal, eu coloco assim, ó. O cilindro hidráulico deve resistir a 350 bar de pressão, certo?
e deve exercer uma força de 600 kilonewtons. E eu deixei para vocês calcularem qual é o diâmetro do êmbolo do cilindro. Tá? Do êmbolo do cilindro. Então, assim, se vocês quiserem trabalhar com uma pressão menor do que 350 bar, tá? É possível, mas você tem que garantir uma força de, no mínimo, 620 kilonewtons. Tá? Se vocês tiverem que jogar o diâmetro um pouquinho para mais, vocês podem jogar. Tá? O cilindro deve possuir um curso de aproximadamente 1,6 metros. Tá? Então, é uma haste longa. Os vínculos da haste podem ser considerados rotulados. Isso que a gente vai ver aula que vem, tá? Parte de flambagem. Considera a consciência de segurança 1.8. Tem mais aqui os dados. Repetição dos dados. Determine o diâmetro interno e a espessura do corpo do cilindro. Tá? Definindo o material e processo de fabricação. Buscar referências na literatura na internet, sendo que a fonte deve ser citada. Então aí, determine o diâmetro e a espessura. Então o diâmetro vocês vão pegar baseado na pressão e força que ele tem que trabalhar. E a espessura baseado no vaso de pressão. Tá? Vaso de pressão. Vocês vão calcular pela parede fina, que nem a gente fez em aula. Tá? E depois você pode jogar um pouquinho mais de espessura, enfim, e recalcular com o vaso de pressão de parede espessa, para garantir o coeficiente de segurança de 1,8. Aí, quanto ao material, se você já tem experiência em cilindro hidráulico, eu sei que tem alguns colegas que trabalham, ou vocês conhecem alguém que trabalha, né? Pede que material que você utiliza para cilindro hidráulico e tal. Senão você pode ir no Shigley ou qualquer livro. Eu vou utilizar um 1020, um 1045, né? Pode ser dessa maneira aí. Eu sei que em cilindro hidráulico o pessoal trabalha bastante com STs, né? Que é a norma DIN. Mas, de novo, se você quiser procurar, enfim, mas se você quiser olhar no livro direto e achar uma propriedade mais genérica, não teria maior problema também. Né? Processo de fabricação é só para você pesquisar também, né? Cilindro hidráulico pode ser... Eu acabei aumentando bastante a espessura do cilindro, então não é todos os processos que você consegue atender, mas existem processos de trefilação para cilindro hidráulico, né? Então na época eu botei isso aí pensando nisso. Normalmente você vai ser laminado com usinagem, brunimento e tudo mais. Isso aí. E aqui a gente vai ver a aula que vem aí da flambagem. Tem mais esse serviço aí. E era isso, pessoal. Não. Tranquilo? Tem uns alunos aí, tem o João que tá me perguntando, eu vou responder no privado aí para ele. Mas no mais, quem tiver cansado já de me escutar, tá liberado aí. Boa noite, pessoal. O que eu tinha para passar era mais ou menos isso, tá? Semana que vem eu vou tentar não me atrasar, começar a aula 7, aí a gente faz um intervalinho no meio, não fica tão pesada. Nem para mim, nem para vocês também, que eu sei que é complicado. E uma boa semana a todos, qualquer coisa no WhatsApp. Certo?